Olá, pessoas! Sejam bem-vindos ao Pesquisas da Mai. Gente, já tem 2 semanas que eu não gravo vídeo. A primeira semana eu tava fazendo prova. E na segunda eu tava ocupada com algumas coisas e tava com preguiça também de gravar na madrugada. Então eu usei as desculpas. Mas eu tô muito feliz de voltar a gravar. E hoje a gente vai ver um pouquinho sobre o transtorno de personalidade antissocial, que é o tal do psicopata, né, gente? Então assim, seus pesquisadores lindos, vamos lá aprender mais um pouco. Gente, eu coloquei no meu Instagram uma pesquisa para vocês enviarem perguntas que vocês têm sobre o tema, porque é um tema muito amplo e a gente ia ficar muito tempo falando aqui se fosse falar tudo. E vocês têm mais o que fazer também, né? Então assim, eu escolhi 3 perguntas para conduzir esse vídeo. O vídeo eu usei tanto o DSM-5 como base, que é o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, e o livro da Ana Beatriz, Mentes Perigosas, o Psicopata Mora ao Lado. Ela é psiquiatra e eu super indico esse livro pra você ler, é ótimo. Se você ainda não me segue no Instagram, você tá perdendo, tá? Então vai lá, segue lá, Pesquisas da Mai. Eu compartilho vários conhecimentos legais também por lá. E a primeira pergunta foi da Laiane. A Laiane perguntou assim: as pessoas nascem ou elas se tornam psicopatas? Então, existe assim uma divergência em vários temas dentro da psicologia devido às diversas abordagens. E ainda tem a psiquiatria, né, que traz mais a questão neurológica. Então, de acordo com o DSM, ele fala assim, que o diagnóstico é a partir de 18 anos. E isso é uma informação que é comum, tanto no livro, quanto no DSM, quanto para psicologia, para psiquiatria. Então não dá para diagnosticar desde criança se a pessoa é ou não psicopata, mas dá para observar alguns comportamentos. E se a pessoa apresenta comportamentos dos 15 anos para baixo, né? Por exemplo, de maltratar animais, de brigar demais na escola, de não respeitar regras, de destruir o patrimônio público, de se envolver com crimes, é dado um outro nome, que é o nome de transtorno de conduta, que é um antigo delinquente. Mas para Ana Beatriz, que é psiquiatra e escreveu esse livro, ela fala que desde criança dá para observar esses comportamentos em toda pessoa que é psicopata. Então assim, é psicopata, o comportamento não surgiu na fase adulta. Ele surgiu lá na infância, porque é uma criança mais malvada, que vai ter mais esses comportamentos. Então assim, para ela meio que dá para entender que a pessoa nasce já assim. Só que quem tem esse transtorno de conduta, não quer dizer que vai ser diagnosticado com psicopatia. Porque o transtorno de conduta, a pessoa pode mudar esses comportamentos que ela tem depois da fase adulta. Eles são muito característicos na adolescência, por exemplo. Aí a Ana Beatriz também traz a questão neurológica, que, por exemplo, foi feito um estudo e a maioria dos psicopatas, eles têm a amígdala menor. Não é a amígdala que não, tá, gente? Fica aqui, né? É a amígdala que fica na cabeça, no cérebro. Ela é menor. E além dela ser menor, ela comunica menos, ela tem dificuldade na comunicação com o córtex pré-frontal, que é a área do cérebro responsável pelo comportamento. Então, por exemplo, a área que a amígdala fica, no hipotálamo, é a área responsável pelas emoções. Então, uma pessoa que sente empatia, ela tem um comportamento diferente de quem não sente. Uma pessoa que sente culpa, ela tem um comportamento diferente da pessoa que não sente culpa. Outra pergunta foi a do Vildomar Júnior. Ele fala assim: existem comportamentos que são característicos, que são comuns a todos os psicopatas? Sim, tem comportamentos que são característicos a todos eles, sim. Por exemplo, a superficialidade. Eles conversam de forma muito superficial. Eles contam histórias muito convincentes, mas se você aprofundar muito na história, você vai ver que tem algumas divergências. E como eles são voltados muito para si, é uma segunda característica, que é a questão deles serem muito egocêntricos. Assim, eles são muito voltados para si e para aquilo que eles querem. E se algo atrapalha eles de realizar o desejo deles, eles acabam cometendo crimes. Então, por exemplo, matar, roubar, enganar as pessoas, para eles não é um erro. Na realidade, eles sabem que é errado, mas eles não concordam. Porque, por exemplo, são normas sociais que estão impedindo eles de realizar o desejo que eles têm. Então, por isso mesmo assim, eles fazem. E aí no livro traz a história da Isabela, que nasceu no Rio Grande do Sul. Ela é uma modelo e foi trabalhar em Nova York. Lá ela conheceu o Miguel, que também era modelo. E aí no barzinho eles conversaram, o Miguel super atraente, falando muito bem. Fala muito de si, aparenta ser uma pessoa muito confiante, sorridente. Aí
Eles acabaram saindo algumas vezes, acabaram ficando. A Bela chamou ele para morar no apartamento dela. E com o tempo, o Miguel não foi ajudando em nada. Foi pegando dinheiro emprestado de Isabela, porque ele precisava pagar algumas coisas. Andava no carro da Isabela. E aí ele falava para ela que ele estava prestes a fechar um grande negócio e que ele ia pagar tudo. Mas o tempo foi passando, passando, passando. E o Miguel só sugando, sugando a Isabela. E nada, né? E aí ele falava demais, mas ele só falava de si. De quanto que ele era um ótimo modelo, das fãs que ele tinha e que logo ele ia fechar um grande contrato. Ele só não tinha fechado ainda, mesmo ele sendo tão foda, porque tinham pessoas no serviço dele, colegas de trabalho, que estavam perseguindo ele e atrapalhando. Mas logo ele ia fechar um grande negócio e ia conseguir pagar um monte de dívida que ele tinha no cartão de crédito, empréstimo no banco e empréstimos com a própria Isabela. Mas o fim da mamata dele foi quando Isabela, ao sair de um desfile, ela sentiu muita dor. E aí ela foi pro hospital, descobriu que era um apêndice, teve que fazer uma cirurgia rápida. E aí depois ela ligou para Miguel falando que ia precisar passar 3 dias no hospital. O Miguel disse que estava muito ocupado com a carreira dele, mas que ele ia buscar ela no dia que ela recebesse alta. Ela recebeu alta numa sexta-feira, 11 da manhã. Deu 2h30, o Miguel não chegou. Então ela resolveu pegar um táxi, foi de táxi para casa, as enfermeiras que ajudaram a colocar ela no carro. Quando ela chegou lá, o porteiro que ajudou ela a descer, ajudou ela a subir até o andar do apartamento dela. E quando ela abriu a porta, surpresa, né? O Miguel lá dentro assistindo um filme. E aí, gente, ele não sente culpa, né? E aí ele nem inventa desculpa, assim, nem pede desculpa. Ele simplesmente olhou pra ela e falou assim: nossa, Isabela, eu tô assistindo um filme ótimo, você precisava assistir. O ator principal do filme parece demais comigo. E ali pra Isabela foi o fim. Ela só esperou se recuperar, expulsou ele do apartamento dela e aceitou uma proposta ótima em Milão. E aí, falando de culpa, né, que ele não sentiu, é uma segunda característica, que é a ausência de culpa. Normalmente os psicopatas, eles não sentem culpa. Então, tem a história mesmo no livro do serial killer Pedrinho Matador. Ele matou muita gente e entre essas pessoas o pai dele com 22 facadas. Depois ele foi preso, porque ele começou a matar, ele tinha 14 anos. Aí com 18 anos ele foi preso. E lá na cadeia ele matou mais de 30 pessoas. E as pessoas perguntavam: por que você mata esse tanto de gente? Ele respondia porque ele não ia com a cara da pessoa, ou porque ele considerava a pessoa uma pessoa ruim e ele matava, simplesmente por isso. Não tem culpa, sabe? Quando um psicopata ele expressa culpa ou remorso, ele faz isso assim, de forma bem planejada. E é mentira, é fingido, é porque ele sabe que precisa demonstrar culpa às vezes para se safar de uma situação. Como, por exemplo, é o cara que bate na mulher e depois ele vai lá pedir perdão, fala que ele se alterou demais por culpa dela, porque ela sabe que ele é muito irritado e ela fez isso. Ou ele diz que é por causa da infância dele, que ele apanhou muito na infância e que ele não consegue viver situação de estresse, que ele fica com muita raiva e a forma dele de resolver é batendo. Então ele terceiriza a culpa pro outro, na realidade. Por elas sentirem culpa, por elas sentirem pena, elas acabam ficando com eles e fazendo tudo. Bem, não vem querer ser salva-vida de cara que tá te batendo ou que tá sugando toda a sua grana e inventando desculpinha pra você e você sentindo dorzinha dele não, tá? Uma outra característica que está relacionada com a pergunta da Natália Caetano, ela perguntou assim: os psicopatas, eles sentem empatia? Não, eles não sentem empatia, eles não conseguem se colocar no lugar do outro, que é um dos conceitos de empatia, e também eles não conseguem respeitar quem o outro é, que é outro conceito, né, de empatia, que é eu conseguir respeitar quem o outro é, a visão de mundo, a história dele. Eles não conseguem fazer isso. Para eles, as pessoas são objetos. No livro, traz a história de Antônio, que era filho de Elvira. Elvira tinha 3 filhos e Antônio era um deles. E Antônio sempre foi muito diferente dos outros, sempre foi uma criança muito má, que recebeu muita reclamação dos professores. E durante um período, quando Antônio ainda era criança, a mãe de Elvira faleceu e o pai de Elvira foi morar com ela, que era no caso o avô de Antônio, o seu Arthur. E aí o seu Arthur fazia todas as vontades de Antônio para que Antônio não ficasse bravo, nervoso. Antônio foi crescendo, com um cara de 22 anos já, não trabalhava, era um vagabundo, vivia só por custo da mesada que o avô dava, pegava o dinheiro do avô todo, da aposentadoria do avô e gastava. E por mais que Elvira, a mãe, não concordasse, e o padrasto também, eles deixavam. E aí chegou um dia que o seu Arthur foi internado por 4 dias até morrer, porque ele teve um derrame. E aí quando Elvira ficou sabendo da notícia, ela estava na cozinha preparando a comida, e aí ela começou a chorar muito por causa disso.
E o Antônio, além de não ter visitado o avô nem um dia no hospital, ainda falou pra mãe assim: mãe, tudo bem que o vovô morreu, mas você não vai deixar de servir a comida, de preparar a comida só por causa disso. Levanta daí e para de chorar. Então, gente, fique esperto com as suas relações. É claro que a gente tem que confiar nas pessoas, porque se a gente não confiar nas pessoas, a gente começa a ficar meio obsessivo. Mas é super importante você ficar atento nas suas relações, não se entregar de vez, sabe? Ficar atento aos seus colegas de trabalho, ao carinha que você está conhecendo, para você ver realmente se essa pessoa é uma pessoa de confiança. Se a pessoa traz muitas histórias de sofrimento e você acaba, por causa da empatia, ficando com dó dessa pessoa e acaba ajudando, e você percebe que essa pessoa está só te sugando o tempo inteiro, vai atrás da história. Vai ver se é verdade, conheça a família, conheça os amigos, vê se as histórias batem. Não se deixe ser enganado. O livro ele é principalmente para isso, porque tem muita gente destruída emocionalmente. Os psicopatas, eles não são só serial killer. Na realidade, é só os de estado grave, que é a minoria, que são os que vão matar outras pessoas. A maioria deles estão por aí e ninguém sabe. Inclusive, a prevalência é de 1 a cada 100 pessoas. Então, assim, é um número grande. E a maioria deles comete estelionatário, derruba os colegas de trabalho. São grandes donos de empresa e grandes empresários, políticos, que só pensam em si e que não estão nem aí para os meios que vão usar para chegar no objetivo. Fique esperto, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam saber dessas informações. Curte também, gente, é importante vocês curtirem. Compartilha, se inscreve no canal e beijos e até o próximo.